Boa noite, tudo bem com você? Você que está me ouvindo aí. Tudo bom, meu querido, minha querida? Como estão as coisas aí na sua casa, na sua família, com sua família? Tudo bom? Nós ficamos felizes em poder participar com você nessa noite, depois desse período de louvor que tivemos, poder estar juntos com você nessa oportunidade para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. São tantas coisas que estão acontecendo, na verdade, à nossa volta, tantas novidades, e uma das novidades que a gente tem enfrentado é justamente essa, da gente não poder se reunir no nosso templo, na nossa igreja, e poder estar apenas se reunindo pelas redes sociais. Nós que temos o hábito, brasileiro que tem por hábito se abraçar, é muito acolhedor, nós somos assim, temos esse momento, a Igreja Cristo Salva tem essa particularidade, e nós estamos sem poder nos reunir fisicamente, mas, no entanto, nós podemos estar aqui compartilhando a palavra de Deus e tendo esses momentos onde a gente possa refletir um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu queria antes poder dizer a você, para você não desanimar diante de todas as circunstâncias que você tem visto à sua volta, de todos os comentários, mas se manter firme, não desanimar. A gente não pode desanimar, porque isso vai passar com certeza. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Eu quero ler um versículo apenas, e esse versículo vai servir como inspiração para a nossa reflexão nessa noite. Capítulo 3, o verso 28, que diz o seguinte: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu próprio Deus. Deus possa abençoar a sua palavra. Eu quero pensar com você nessa noite sobre enfrentando as lições que podemos receber desses jovens na fornalha do fogo ardente, em tempos de coronavírus. Nesse tempo que nós só ouvimos falar do vírus que tanto perturba a humanidade, não só a nossa cidade, não só o nosso bairro, não só o nosso país, mas a humanidade de uma maneira geral. Quais as lições que a gente pode extrair desse texto, dessa história, para a nossa vida? Então, vamos pensar um pouco essa história que levou o rei Nabucodonosor a fazer essa declaração que nós acabamos de ler. Você sabe que Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, ele invade a terra de Judá, de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, derruba os... Nabucodonosor pega os principais homens que eram o centro do cunho religioso, cultural de Jerusalém e leva para o cativeiro. As famílias mais nobres, mais importantes, são levadas para o cativeiro. Lá, essas famílias, elas ficam aprisionadas, e a Bíblia vai contar que esse cativeiro dura 70 anos. Então, na cidade de Jerusalém, com os muros derrubados, à mercê dos outros inimigos, só ficam as pessoas mais necessitadas, aquelas que são mais pobres, mais carentes e que estão sujeitas a todo tipo de feras que invadem a sua cidade, outros inimigos que ficam querendo invadir a cidade, eles ficam muito sujeitos. Mas a história volta-se para a pessoa de Daniel e seus 3 amigos. 3 jovens, junto com Daniel, 4 jovens, que quando são levados para o cativeiro, são escolhidos por Nabucodonosor para fazerem parte daquele grupo seleto
que seriam por ele treinados para uma nova vida no reinado da Babilônia. Acontece que aqueles 4 jovens decidem fazer um pacto com Deus. Eles decidem não se contaminar com aquilo que a Babilônia estava oferecendo. Eles decidem fazer o que eles haviam aprendido com a sua fé, com Deus, com o seu povo, a história que eles haviam recebido dos seus patriarcas. Então eles se mantêm firmes e eles continuam nessa firmeza até que então tudo muda na vida deles. Você vai lendo o capítulo 1, o capítulo 2, quando Daniel, juntamente com Misael, Azarias e Ananias, eles se transformam em Beltesazar, que é Daniel, tem o seu nome transformado, e os outros 3 têm seus nomes transformados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a história então começa a mostrar, logo depois, o sonho que Nabucodonosor tem. Esse sonho é interpretado por Daniel, que se torna governador da província de toda a Babilônia, se torna um dos homens mais importantes naquele reinado. Juntamente com ele, os outros 3, que também estavam juntos com Daniel. Cada um seguiu o seu caminho, os 3 ficaram numa província, Daniel foi controlar as demais províncias que ali estavam por conta do reinado da Babilônia. Agora a história se volta para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por conta do sonho que Nabucodonosor tem e a interpretação dada por Daniel, ele resolve fazer uma grande estátua. E essa estátua, segundo os historiadores, ela media cerca de aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura. Era uma estátua imensa e ela fica em uma região que era uma região aberta. Ela foi colocada ali, que daquele lugar onde a estátua fora colocada, todos os outros habitantes à volta daquela região podiam contemplar aquela estátua. E o rei decretou que toda vez que o arauto soasse as trombetas, todos os povos, todas as pessoas próximas ali, todas elas ao som da trombeta deveriam se prostrar. Acontece que aquelas pessoas que não gostavam das atitudes daqueles que vieram como príncipes de Jerusalém, de Israel, de Judá, mas se tornaram principais na Babilônia, ficaram com inveja e entregaram ao rei Nabucodonosor a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles não se curvavam perante a estátua. Então Nabucodonosor manda chamar os 3, e os 3, diante de Nabucodonosor, são questionados. Vocês têm uma nova oportunidade. Eles decidem não atentar para a ordem do rei e diz: olha, rei, você está dizendo que nós morreremos, mas é melhor que você saiba que o nosso Deus vai nos livrar. Agora, se ele não quiser nos livrar, ainda assim nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Nós manteremos a nossa fé. Então eu creio que existem grandes lições para nós. Mas o que significa a fornalha de fogo? Porque logo depois dessa decisão, Nabucodonosor toma a decisão de pegar a fornalha que era usada para aquecer os minerais e derreter os minerais, para fundir as peças de ferro, de metais, e pega que aqueça 7 vezes mais para que sejam jogados aqui naquele local os 3 jovens. Então, é feito o que ele é determinado, e os 3 são jogados ali. O que significa, na realidade, a fornalha de fogo para nós nos dias de hoje? Fornalha de fogo significa e pode significar uma grande provação que eu e você possamos estar passando. Uma luta intensa que você passe, uma adversidade, um desafio à nossa fé. E eu creio que nós estamos tendo esse desafio de fé nos dias atuais. São muitas as circunstâncias que nós estamos enfrentando e estão desafiando a nossa fé. A fornalha pode ser um vírus. A fornalha de fogo pode ser o vírus invisível, destruidor, que hoje para todos nós, e sem exceção, essa é a nossa fornalha ardente. Nós estamos sujeitos
a padecer nessa fornalha. Nós podemos estar contaminados. Você pode estar contaminado sem grandes manifestações da doença, como outros estão sendo infectados e sendo levados aos hospitais, e sendo internados, levados ao CTI. Então, é uma doença terrível, invisível, que afeta toda a humanidade. Ela pode ser a nossa fornalha, a fornalha ardente. A fornalha também pode ser o alto preço que cada um de nós paga por fazer aquilo que é certo. Note que os 3 jovens, eles não foram jogados na fornalha de fogo por fazer o que era errado. Eles foram jogados na fornalha de fogo por fazerem o que era certo. Eles decidiram manter a sua palavra, a sua fé, a sua condição de homens e jovens do Senhor Deus e não se entregaram. Mantiveram firme a sua palavra diante de Deus. Isso faz cair por terra, pelo menos, aquela velha mentalidade de que se alguém está passando por uma grande luta, um grande problema, uma grande aflição, é porque pecou ou porque fez alguma coisa de errado. Às vezes nós entramos na fornalha fazendo o que é certo, não é fazendo o que é errado. Às vezes a gente está fazendo tudo o que é certo, mas às vezes entramos na fornalha, mas para que nós não possamos abrir mão da nossa fé. Então, meu querido irmão, se você decidir fazer o que é certo, se prepare, porque você vai ter de passar por essa fornalha, uma fornalha de fogo ardente, para que você não abra mão da sua fé. Deixe-me lembrar algumas pessoas na Bíblia Sagrada que decidiram fazer o que era certo, seguir o que o seu coração mandava diante de Deus e tiveram de enfrentar uma fornalha de fogo como essas que Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram. Pense em José, por exemplo, que decidiu não aceitar as carícias e o apelo da mulher de Potifar. Ele resolveu fazer o que era certo e por resolver fazer o que era certo, foi parar na prisão. Pense também em Moisés, que decidiu fazer o que era certo. Decidiu não ser chamado filho do faraó, decidiu não seguir o caminho do Egito, antes escolheu sofrer com o povo dele. Escolheu viver com o seu povo e sofreu muito. O sofrimento de Moisés não foi pouco. Ele não pôde ver a terra prometida, ou melhor, não pôde entrar na terra que lhe havia sido prometida por Deus. Paulo, por exemplo, decidiu fazer o que era certo, pregar o evangelho aos gentios, e por essa razão foi perseguido, maltratado, preso e aprisionado, se tornou um homem muito questionado, enfrentou todas as oposições, morreu por conta daquilo que ele havia decidido fazer, o que era certo. Mas em todos esses homens que passaram pela fornalha, eles não decidiram. Se você decidir ser um cristão fiel ao Senhor, obediente a Deus e a sua palavra, se prepare, meu irmão, para a fornalha ardente. Mas deixa eu dizer uma coisa, fique tranquilo, porque se você entrou na fornalha, se você está na fornalha de fogo de hoje, se você está enfrentando uma fornalha de fogo ardente nos dias de hoje, que você pense 7 vezes mais do que eu podia imaginar, saiba que você não está sozinho, porque Nabucodonosor disse o seguinte: não foram 3 os homens que nós jogamos na fornalha? Por que eu vejo um com um semblante de um filho de Deus? Você não está na fornalha sozinho. Você tem Jesus que vai entrar com você nessa fornalha e o fogo não vai te queimar. O fogo não vai queimar você. Os 3 jovens venceram. Eles saíram dali ilesos, nenhuma de suas vestes foi queimada, nenhum fio de cabelo queimado, suas sandálias sem se queimarem, não havia cheiro de queimado, diz a Bíblia, em nenhum desses 3 jovens.
porque o Senhor estava com ele. Deus não livrou esses jovens da fornalha, mas estava com eles na fornalha. E o milagre aconteceu lá dentro da fornalha. Então, vamos pensar em pelo menos 3 lições que esses jovens deixam para nós. A primeira lição que eu percebo na vida desses jovens para nós diz respeito à nossa fé. Na fornalha de fogo, a nossa religião acaba, a nossa religiosidade despenca, e só o que fica é de verdade a nossa fé. O que nós podemos dizer é como disseram os jovens diante de Nabucodonosor: o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, saiba que nós continuaremos servindo a ele. Quem não tem fé, olhe, esses jovens se arriscaram. Eles arriscaram a vida deles. Quem não tem fé, não se arrisca. Então você tem arriscado muita coisa na sua vida, com certeza, porque você tem mantido a sua fé firme. Então continue assim. Quem não tem fé não avança. E quantas vezes você já avançou movido pela sua fé? Se não fosse a sua fé, você estaria parado, estagnado. Você não enfrentaria os gigantes da vida, os desafios da vida. Você não estaria enfrentando tudo que você está enfrentando agora. Mas você tem enfrentado, porque a sua fé lhe tem mantido de pé. Quem não tem fé despenca, se entra em desespero, fica sem saber o que fazer. Mas aquele que tem fé não se desespera diante da fornalha e passeia no meio do fogo, porque Jesus está com ele. Meu querido irmão, não desanime e nem desista, mantenha firme a sua fé, mantenha-se firme diante do Senhor, por maior que seja a luta que você esteja enfrentando. Ponha a sua fé em ação e creia que Deus vai te dar a vitória no momento certo. Não desanime, nem desista no meio das adversidades da vida, porque a nossa fé, quando é provada e confirmada, ela fortalece a nossa alma e nós nos mantemos de pé. Então, a primeira lição que nós aprendemos diz respeito à nossa fé. A segunda lição que eu entendo e percebo nesse texto, na vida desses 3 meninos, desses 3 jovens, ou desses 3 homens, dessas 3 mulheres, ou da sua vida, ou da minha vida, ou da nossa vida, que podemos trazer para a nossa realidade, é que confiar em Deus pode fazer mudar tudo. Então, a confiança em Deus pode tudo. Sabe de uma coisa, meu querido? Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, não é verdade? Deus poderia ter feito isso, mas Deus não fez. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Deus foi com eles para a fornalha. Isso significa muito para nós. Significa dizer que nós não estamos sozinhos e nós precisamos confiar que Deus está conosco, nós não estamos só. Se Deus tivesse mandado um anjo e livrado aqueles homens, antes deles serem jogados na fornalha, com certeza nós estaríamos aqui louvando a Deus, glorificando por esse grande milagre que Deus havia realizado na vida deles. Mas nós ainda estamos glorificando a Deus porque eles fizeram aquilo que era correto e Deus os livrou não de irem para a fornalha, mas os livrou de saírem destruídos da fornalha. Deus os livrou lá dentro da fornalha e os trouxe são e salvo, porque eles simplesmente confiaram no Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 34:19, que muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livra. Em outras palavras, as aflições que esses jovens enfrentaram, as aflições que nós enfrentamos na vida, nós não estamos imunes, mas Deus vai nos acompanhar, vai estar ao nosso lado nas aflições, nas dores, nas lutas, e no momento certo Ele há de nos dar o livramento.
Quantos livramentos você já teve na sua vida? Pense nisso. Quantas bênçãos Deus já não trouxe para você em meio a tantas perturbações, aflições. Você estava no meio de uma fornalha ardente e Deus estava ali com você. Lá na fornalha você adorou, você confiou e Deus te restaurou, te tirou de lá. Quantas vezes você pensou que não tinha saída, uma enfermidade, uma aflição financeira, um problema familiar, mas você confiou, você não desistiu, você se manteve firme e Deus tirou você daquela fornalha, tirou você daquela tempestade. Não é hora de desanimar, não é hora de desistir, é hora de manter a fé, é hora de continuar confiando em Deus. Deus pode e vai continuar abençoando a nossa vida nas aflições. Ele pode não nos livrar das aflições, mas vai nos abençoar no meio das nossas aflições, nos livrar de um peso, de uma dor. Pense nisso. Deus não livrou Israel no deserto, do deserto, né? Levou o povo, teve que passar 40 anos no deserto, mas Deus esteve com o povo no deserto. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Lá dentro da cova não estava sozinho Daniel, o Senhor estava com ele, ajudando ele. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, eles foram levados para a prisão, mas lá eles confiaram no Senhor, louvaram a Deus e lá na prisão Deus os tirou da prisão e Ele vai fazer assim comigo, com você, com cada aflição que nós estamos atravessando. Pode vir aflições para a nossa vida, perturbações, sofrimentos, angústia, podem vir muitos problemas e talvez isso pareça como uma fornalha ardente, mas Deus vai evitar que a gente padeça nesse meio e vai nos tirar de lá. Confie no Senhor, porque tudo isso Deus vai fazer. Deus podia ter evitado muita coisa, por exemplo, de Jesus ter ido à cruz do Calvário. Mas imagine se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário. Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a voz de Deus se calou. Mas lá na cruz, o Senhor estava com ele. E se Jesus não tivesse ido àquela cruz, nós não estaríamos aqui. Deus não livrou Jesus da cruz, mas ele nos salvou com Jesus na cruz. Deus podia ter evitado muita coisa. Poderia ter evitado esse vírus, não é verdade? Sim, ele tem poder, ele é poderoso, ele poderia fazer tudo isso. Com esse vírus ele poderia ter evitado e não ter chegado ao nosso país, à nossa cidade, em nenhuma das nossas casas, mas ele está conosco na caminhada contra esse vírus e nós haveremos de sair fortalecidos. Então mantenha a sua fé firme, mantenha-se firme diante do Senhor e mantenha a sua confiança no Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor farão coisas tremendas, voarão como águias, correrão e não se cansarão, não se fatigarão. A Bíblia também diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas você e eu, nós confiamos no Senhor. Então, confie no Senhor, que Ele pode todas as coisas e Ele vai poder e Ele pode nos tirar dessa fornalha de fogo ardente. A terceira lição que nós podemos extrair da vida desses 3 jovens na fornalha de fogo é a sua experiência. Quão grande foi aquela experiência daqueles 3 jovens? Tão grande foi que nós a temos escrito nas Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia Sagrada relatando esta experiência tão maravilhosa, que para nós serve de inspiração, de exemplo, de instrução para uma vida e os desafios da vida. A experiência que eles tiveram foi não por terem recebido o milagre
antes de serem jogados na fornalha, mas receberam o milagre na fornalha de fogo, no meio do fogo ardente, 7 vezes mais do que o normal. Eles lá estavam e Jesus estava com eles. Jesus está com cada um de nós para nos trazer experiência. Experiência é o ato de experimentar, é um conhecimento adquirido pela prática. Não é uma tentativa, mas é uma prova, é uma constatação, é algo que você tem com você, que você vivenciou, que você esteja vivendo e que daqui a pouco você virá um milagre chegando na sua vida e depois você levará como uma grande experiência e contará isso a outros que serão fortalecidos pela sua experiência de vida. Deus deu grandes experiências a grandes homens na Bíblia, como tem dado a você e a mim. É por isso que, às vezes, Deus permite que certas coisas possam acontecer comigo e com você, para testar a nossa fé, para saber se realmente confiamos nele, porque a Bíblia diz no livro de Naum que Deus é bom e conhece os que nele confia. Deus conhece você que tem fé e que confia nele, e por isso ele quer trazer experiências novas para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a sua igreja, para podermos experimentar coisas maravilhosas com ele. Deus deu grandes experiências. Olhem tantas provas que a gente lê nas Escrituras. Por exemplo, Deus deu uma experiência tremenda para Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e Deus o levou para junto dele. Que experiência maravilhosa andar com Deus e Deus o levar para junto dele. Pense em Noé, atendeu um pedido de Deus, construiu uma arca e foi salvo das inundações, ele, sua família, os animais. Abraão foi chamado de amigo de Deus. José interpretava sonhos. Moisés falava face a face com Deus. Olha, ele chegou a ver a glória de Deus. As pessoas não podiam olhar para a face de Moisés, tamanha era o brilho da experiência que ele tinha tido com Deus. Isso são experiências que nós encontramos nas Escrituras, e se você for contar as suas, eu contar as minhas, cada um de nós tivermos tempo de contar as experiências que temos tido com Deus, nós vamos chegar a uma conclusão. Nossas experiências foram trazidas para nós não antes da aflição, não antes da provação, não antes da fornalha ardente, mas no meio da aflição, no meio da provação, no meio da fornalha ardente, porque o Senhor estava conosco, Ele não nos deixou só, como não tem deixado você, como não vai deixar você sozinho. Então essas experiências que você está tendo nesses dias são para que logo nós possamos glorificar o nome de Deus, mas não somente você, não somente eu, porque as experiências desse jovem foram tão profundas que o rei Nabucodonosor chega a dizer o seguinte, o texto que lemos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu próprio Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa bela. Você pode estar passando nesse momento por uma fornalha de fogo. Creia, Deus entrou com você nessa fornalha, você não está sozinho, você vai sair dessa fornalha mais experiente, com mais experiência, mais preparado, mais fortalecido, mais íntimo de Deus. Por causa da fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Nabucodonosor se transformou num outro homem, se transformou numa outra pessoa, por conta das suas experiências com Deus. Quantos outros não têm sido alcançados pela graça de Jesus? Bendito seja o Deus da sua vida, bendito seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Por isso, no meio da fornalha ardente,
Confie no Senhor, mantenha a sua fé e adquira grandes experiências. Entenda uma coisa, meu irmão: milagres acontecem na fornalha, milagres podem acontecer agora, no meio da sua aflição. Milagres estão acontecendo nesta hora, no coração e na vida de muitas pessoas, não só nesse momento, mas em tantas outras mensagens que estão sendo transmitidas pelas redes sociais. E quantas pessoas não têm sido abençoadas? Quantas experiências novas nós não estamos tendo com esses momentos que parecem ser tão angustiantes e difíceis na nossa vida? Mas deixe-me dizer uma coisa: aqueles jovens não ficaram na fornalha, eles saíram da fornalha sem nenhum fio de cabelo queimado. Você e eu vamos passar por esse momento, vai passar e nós teremos, eu e você, a nossa fé fortalecida, a nossa confiança em Deus mais avivada e grandes experiências para contar e relatar. Nós haveremos de ver grandes coisas acontecendo ainda conosco, com você, com a sua família, com cada um de nós. Eu queria te desafiar a manter a chama da sua fé acesa, viva, brilhando. Não desanime, tenha fé no Senhor, porque a fé vence o mundo e ela nos traz a vitória. A tua fé, a nossa fé vai nos fazer vencer e romper as barreiras que tudo isso tem trazido para cada um de nós. A nossa confiança em Deus vai fazer com que a gente possa realmente enfrentar todas as adversidades, sabendo que no meio disso tudo que estamos enfrentando, Deus está com você, Deus está conosco. Eu tenho plena convicção, plena confiança que Deus está aqui na minha casa, no meu lar, guardando o meu lar, a minha casa, meus filhos, minha esposa, a minha vida. Deus está aqui, Deus está aí no seu lar, cuidando de você. Pode ser que seja uma fornalha de fogo ardente, mas Deus está contigo e logo vai passar e juntos haveremos de sair e glorificar o nome do Senhor. Você não pode desistir, porque a sua fé, a sua confiança vai lhe trazer grandes experiências no meio da fornalha de fogo ardente. Nós estamos vivendo momentos desafiadores, irmãos. Tudo novo acontecendo, tudo é novo para nós. Nada que nós podíamos imaginar estamos vivendo. Jamais poderíamos imaginar tais coisas acontecendo, não apenas conosco, mas no mundo todo, em todo o mundo, toda a humanidade vivendo as mesmas situações. Muitos estão aprisionados em seus lares, mas eu e você, nós não nos sentimos aprisionados. Nós sabemos que tem o Senhor conosco e nós nos sentimos livres com Ele. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, nós confiamos, nós temos fé, nós somos o povo da fé, nós somos o povo da confiança, nós somos o povo que tem experiências com o Senhor e não desanimaremos. Não desanime, não desanime. A minha palavra para você nesta noite, nesse dia, é para você não desanimar, não desista, porque vai passar e você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar com você nessa oportunidade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido muito bom para com cada um de nós. O Senhor está conosco nessa batalha que estamos enfrentando. Nós estamos como que no meio de uma fornalha. Não somente nós, toda a humanidade, mas aqueles que confiam no Senhor, que sabem quem tem crido, sabem que podem confiar no Senhor, caminham no meio do fogo, andam pelo fogo, porque o Senhor não nos permitirá queimar,
mas o Senhor estará conosco. A tua palavra nos inspira a nos mantermos firmes com a nossa fé, firmados no Senhor, a rocha da nossa vida que é Jesus. Então, Senhor, muito obrigado. Nós estamos aqui dizendo que nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós. O Senhor tem estado conosco e há de nos trazer grandes experiências. E quando nos encontrarmos outras vezes, novamente poderemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor e grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Nós haveremos de dizer isso juntos e haveremos de, com certeza, glorificar o teu nome, e muitos outros também estarão glorificando o Senhor. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, minha querida, vai passar. Deus está agindo, Deus vai agir. Não desista, mantenha-se firme diante dos desafios que você tem encontrado. Se pode parecer uma fornalha de fogo ardente, o Senhor está com você. Você não está sozinho, nós estamos juntos e nós haveremos de sair dessa fornalha sem nenhum queimado no nosso corpo, porque o Senhor está conosco. Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana abençoada, cheia de alegrias, cheia de vitórias, ainda na tua casa, com sua família. Saiba que o Senhor é com você, não desista, fique firme, em nome de Jesus. E até lá, um abraço, fique com Deus, nada temeremos, amém. Deus te abençoe.